Olá, meu nome é Fernando Nascimento, eu sou da Associação do Senhor Jesus e tenho a alegria de poder, a partir de agora, acompanhar você nessa jornada na qual nós vamos conversar a respeito de uma das histórias mais lindas do cristianismo. Uma graça que tem recebido o nome de batismo no Espírito Santo. Frutos dos mais diversos nós já podemos contar, já podemos verificar. Tudo isso surge como que eclode de uma experiência que hoje nós nominamos Renovação Carismática Católica. Como esse sopro de vida, esta graça chega até o Brasil? Esta pergunta ela é respondida quando nós olhamos para a vida de modo especial de um homem que o Senhor Deus quis usar como grande instrumento. Falo da vida do padre Eduardo Dougherty. Entrei no colégio dos jesuítas, foi fabuloso, 4 anos. E lá dentro dos jesuítas, servindo a missa, eu creio que veio a minha vocação. Eu me lembro muito bem da minha vocação, como aconteceu, não é? Na casa de retiros dos jesuítas, o padre levou os jovens para a capela, estava no último ano do colegial e levou-nos a meditar sobre a cruz de Jesus. E perguntou, olha o que Jesus já fez para você. O que Jesus está fazendo para você agora. O que Ele fará com você, através de você, se você quiser. E depois fez a pergunta, o que você já fez para Jesus? Eu pensei, nada. O que está fazendo para Jesus? Nada. O que você fará para Jesus? Eu perdi o sono aquela noite, não consegui dormir. Eu fui lá fora e Jesus me chamou para ser jesuíta, missionário e sacerdote. E essa pergunta, o que você fez por Jesus Cristo, fez com que o Eduardo deixasse a casa dos seus pais e ingressasse no noviciado dos jesuítas. Eu me lembro muito bem que eu vim para o Brasil em 1966. Primeiramente fui aprender português. Estudei muitos meses português, mas trabalhei também no centro social, ajudando os jovens, cursos de formação. Eu coordenava campeonatos de futebol. Foi muito bom, excelente experiência. Mas em 1968, em fevereiro, comecei o primeiro ano de teologia em São Paulo, estudando com os dominicanos. E foi muito forte toda a teologia de libertação. Estudei o ano inteiro. Foi o tempo dos ditadores, os militares controlando todo o Brasil contra os comunistas. E no fim do ano, a polícia invadiu a faculdade, fechou a faculdade e, graças a Deus, eu fui embora do Brasil. Em dezembro de 68, fui estudar no Canadá. Foi fabuloso o estudo, a profundidade, a espiritualidade. Foi um aprofundamento nos exercícios espirituais de Santo Inácio. E em março de 69, ouvi falar da renovação carismática e fui, graças a Deus, a Michigan, Lansing, Michigan, um domingo de louvor. E o Ralph Martin pregou que Pentecostes é hoje, que a graça que aconteceu no dia de Pentecostes está acontecendo hoje. E eu pedi. Fui para uma sala e o grupo de jovens puseram as mãos sobre mim, senti uma paz profunda. Eles estavam cantando em línguas, não entendi muito bem, mas a minha vida mudou. Outro ensino foi, Jesus Cristo é o Senhor. Padre George Kosicki diz que é a chave da boa notícia. Eu me lembro muito bem que também Steve Clark estava ali. Grandes figuras do início da renovação carismática.
foi uma bênção. Aquele fim de semana em East Lansing, Michigan, mudou a minha vida. Eu descobri que realmente Pentecostes é hoje. Pode ser todos os dias. É só pedir. O Divino Espírito Santo vem para nós. Naquele mesmo ano de 69, na primeira ocasião que ele teve, as primeiras férias no meio do ano de 69, ele pegou um avião e veio visitar o amigo dele, Padre Haroldo Ram, que já estava no Brasil há algum tempo, já tinha fundado o Treinamento de Líderes Cristãos, o TLC, e era realmente um grande apóstolo aqui no Brasil. E tinha sido superior do Padre Eduardo quando ele estudava aqui. Ele chega no Brasil, chega com o Padre Haroldo, apresenta para o Padre Haroldo 2 livros, um que é A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, e o outro, A Glow with the Spirit, que nunca foi traduzido ao português, né, do Dr. Robert Frost. Significa abrasado com o Espírito Santo, abrasado do Espírito Santo. E em junho de 1969, vim de volta. Vim de volta para o Brasil, dizendo que Pentecostes é hoje. Rezei com o Padre Haroldo Ram, com um grupo de pessoas na Cúria de Campinas. E assim, eu acredito, por causa do livro que entreguei para ele, A Glow with the Spirit, com o fogo do Espírito Santo, com a cruz e o punhal, aí começou a renovação carismática. E eu gostei muito do livro e passei 6 meses nas minhas meditações pensando, lendo, estudando só biblicamente o Espírito Santo. O Padre Haroldo empreende uma jornada de estudos, lendo A Cruz e o Punhal, lendo A Glow with the Spirit e lendo Atos dos Apóstolos. Ele é sumamente impactado pelo anúncio do batismo no Espírito Santo, a atualidade dos carismas, e o Padre Haroldo prepara, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, a primeira experiência de oração carismática da qual nós temos notícia no Brasil. Havia um grupo de jovens ligado ao TLC, que era a Comunidade de Base Universitária, Comuba. Eram jovens, sobretudo da PUC de Campinas, que participavam desta Comuba, e em agosto o coordenador daquele grupo e coordenador da primeira experiência de oração foi o jovem que estudava letras na PUC, Reinaldo Bezerra dos Reis. Foi o coordenador da primeira experiência de oração. Mas em 69, então, começa o primeiro grupo de oração, na Irmã Serafina 88, onde é a Cúria hoje, um grupo ainda assim, sem as características de um grupo de oração de renovação carismática, era inclusive coordenação rotativa, as pessoas cada semana escalado um para coordenar, e a gente começa a estudar. Em 70 começam as primeiras experiências com o Padre Haroldo, Padre Salles, um padre lá do Paraná, chamado Kiakarski. 71, dezembro de 71, faz a experiência, que também vai dar um grande peso à renovação, o Padre Jonas Abib. Terminada a missa na sacristia, o Padre Haroldo disse a nós padres: se vocês quiserem, eu posso impor as mãos sobre vocês para que vocês recebam a graça do batismo no Espírito Santo. Eu não sei o que os meus colegas pensaram, mas eu desejei do fundo do meu coração. O Padre Haroldo veio e impôs as mãos sobre mim, só que não aconteceu nada naquele momento. Eu fiquei assim meio decepcionado, mas naquela noite, sozinho, no colégio, eu comecei a rezar como nunca tinha rezado na minha vida. E no dia seguinte, a impressão que eu tive era que tinham lavado o colégio, lavado as árvores, o céu tinha sido lavado, estava tudo diferente, bonito, e mais do que o exterior,
o meu interior tinha mudado. Lá na experiência, a primeira que eu fiz, eu não tive uma abertura assim muito. O Padre Jonas teve. O Padre Jonas voltou inflamado, realmente batizado no Espírito Santo. O Padre Haroldo rezou por ele, por nós todos. Mas aí é interessante, o Padre Jonas começou, inflamado como ele ficou, ele começou a fazer aqui em Lorena, a partir de 74, as experiências de oração que o Padre Haroldo fazia lá. Inclusive, o Padre Haroldo tem um livro muito bom, Sereis Batizados no Espírito Santo. Foi um livro assim, guia, né, para esse tipo de trabalho, depois por seminário de vida no Espírito. Em 74, eu fiz de novo uma experiência de oração aqui com o Padre Jonas. Até me lembro que a minha esposa estava grávida da minha filha, que hoje tem 40 anos. E ali realmente eu parece que entendi melhor, ali eu experimentei ali a realidade do batismo no Espírito Santo. Quando o Padre Jonas rezou por mim, me lembro direitinho, no pátio do colégio, eu tinha acabado de fazer uma confissão com ele, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, eu senti realmente que é algo difícil de explicar, mas é assim, é um amor a Deus mais profundo, uma vontade de trabalhar pelo reino de Deus com mais, sabe, a gente toma consciência mais assim da importância da vida, toma mais consciência dos pecados, vemos os pecados menores, né, que a gente não via muito, né? Enfim, a partir dali, eu tive muita vontade de realmente evangelizar. E olha, são 40 anos que, graças a Deus, eu estou nessa caminhada. O Padre Jonas é batizado no Espírito Santo e começa a trabalhar com o batismo no Espírito Santo e com jovens, porque ele tinha um movimento jovem chamado Construindo, no Vale do Paraíba, e a experiência de oração se espalha por aí. Nessa mesma época, Frei João Batista Vogel, um alemão de origem franciscana, também traz a experiência carismática para a região de Anápolis, começando um foco de renovação carismática em Anápolis, aí por volta de 1972, 73. O Padre Paulo, que depois se tornou bispo de Santarém, também começa uma experiência vinculada aos Oblatos Maria Imaculada em Santarém, com algumas experiências de oração, iniciando também um foco de renovação carismática em Santarém. Dom Cipriano vem da Europa, um monge beneditino, e funda a comunidade Emanuel e o primeiro grupo de oração do Rio de Janeiro, também aí por volta de 1971, 72. São iniciativas quase que autônomas. Em 73, foi feita uma primeira reunião dos grandes pregadores de renovação carismática no Rio de Janeiro, que para alguns historiadores e alguns estudiosos é o primeiro Congresso Nacional, mas na realidade foi uma reunião patrocinada pelo Dom Cipriano, que escreve inclusive num livro dele, a Renovação Carismática Católica, falando sobre essa reunião, e eles decidem nessa reunião de fazer um grande congresso, de reunir todos aqueles que estavam participando dessa experiência no Brasil, em Itaici, em 74. E aí, em 74, nós temos o grande Congresso Nacional, que marca, vamos dizer assim, o início da divulgação maciça da renovação carismática no Brasil. Quem que coordenou esse congresso foi Dom Silvestre Scandian, né, arcebispo emérito de Vitória. Ele era padre na época, redentorista. Ele contou inclusive para a gente na época que ele tinha recebido o convite para ser bispo durante o congresso. E quem pregou o congresso foi o Padre de Grandes, o Dom Wilfred Tunick, é um monge beneditino norte-americano que falou sobre Maria e o Espírito Santo, e também o Frei João Batista Vogel, que falou sobre o batismo no Espírito Santo. E o Padre de Grandes com aquela demonstração carismática dele. De 69 a 74, a Renovação Carismática Católica do Brasil falava do batismo no Espírito Santo, era um aprofundamento para as pessoas que tinham feito cursilho de cristandade, treinamento de líderes cristãos, pessoas que fizeram experiências de querigma, iam para as experiências de renovação carismática para um aprofundamento. Era assim que era um grupo de reflexão, um grupo de estudos, um grupo de aprofundamento mesmo. Mas quando se falava de carismas, quando se falava do batismo no Espírito e carismas, era muito mais algo conceitual, era muito mais a teoria a respeito disso, o que já é grande coisa. Mas quando o padre Robert de Grandes chega no Brasil, ele não dá somente a teoria, ele dá a prática.
E eles começam a enxergar com seus próprios olhos curas, milagres, repouso no Espírito Santo, sinais que muitos ficaram assustados quando viram. Alguns tomaram a decisão naquele momento de já não mais caminhar. Poucos, diga-se de passagem, mas alguns tomaram essa decisão porque os carismas a alguns causou um certo choque. Mas para a imensa maioria houve entusiasmo. Eles perceberam que o Evangelho é vivo, eles perceberam que aquilo que está nos Atos dos Apóstolos está vivo hoje, pode acontecer hoje no nosso meio. E o Padre de Grandes foi um grande instrumento. Isso aconteceu no primeiro congresso em 74. Eu me lembro muito bem quando nós chegamos à conclusão de que Deus queria que Padre Roberto de Grandes viesse ao Brasil. E fizemos um grande encontro em Itaici. Para nós era grande aquele encontro. E Padre de Grandes trouxe para nós a novidade dos dons na prática. Nas experiências de oração, nós pregávamos sobre os dons. Então nós sabíamos bem o que eram os dons na Bíblia. Mas ver os dons realizados, palavra de ciência, cura, libertação, enfim, os demais dons, nós vimos isso com o Padre Roberto de Grandes, num final de semana, que foi realmente uma guinada para a renovação carismática. E esse congresso, nós éramos o quê? Umas 300 e poucas pessoas, não mais do que isso. O final do congresso, a última pregação foi de Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que deu uma chacoalhada na gente, porque a gente não podia ficar muito alienado da realidade social que vivíamos nessa época, ditadura, terrível, perseguição. E esse congresso possibilitou, então, a renovação se espalhar no Brasil todo, porque tinha gente do Brasil todo, e a renovação começou a se tornar um movimento mais conhecido. Ainda desarticulado, porque cada pregador tinha a sua forma e as comunidades e os grupos de oração eram autônomos, não existia uma coordenação, não existia a identificação dos grandes pregadores, mas não existia identificação da renovação como um movimento. Isso percorre todo o ano de 70 e até meados dos anos 80, quando a renovação, então, se constitui como um movimento eclesial efetivamente. Naquele mesmo ano, o Padre de Grandes dedicou uma semana com a equipe nacional da Renovação Carismática, equipe que o Padre Eduardo Dougert formou, a primeira equipe. O Padre Eduardo foi realmente quem coordenou esta equipe. É o embrião daquilo que hoje é o Conselho Nacional da Renovação Carismática. E esta equipe ficou com o Padre de Grandes por uma semana, aprendendo sobre os carismas, como ceder aos dons, como ministrar os dons. Tudo isso foi dando forma à renovação carismática católica do Brasil. Por volta desta época, Ralph Martin recebeu uma visita na comunidade em Michigan, uma visita muito misteriosa. Um padre que se apresentou como Michel de Bois, que vinha da Europa, para ficar um período ali com a comunidade. E este padre participou de todas as atividades, entrevistava as pessoas, conversava, e vai e vem nessas conversas, até que terminado o período, passado mais de uma semana, este padre se aproxima de Ralph Martin e diz para ele assim: olha, eu preciso dizer para você a minha verdadeira identidade. Eu não sou o Padre Michel de Bois. Eu sou o cardeal Leon Joseph Swenens. Eu fui um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II. Eu sou o cardeal primaz de Bruxelas. Por toda a minha vida, eu procurei a manifestação do Espírito Santo. O lema do meu episcopado é no Espírito Santo. E o que eu estou vendo aqui no meio de vocês é a resposta de tudo o que eu busquei em toda a minha vida. Imagina o impacto que foi isso para o Ralph Martin, para todos os carismáticos. E na época, o cardeal disse então para Ralph Martin: o que eu posso fazer por vocês? E o Ralph respondeu: o senhor, por favor, nos dê uma entrevista. Eu quero colocar essa entrevista na revista nossa, New Covenant.
E foi o que de fato aconteceu. Ele deu pela primeira vez uma entrevista que endossava a renovação carismática católica, um cardeal primaz de Bruxelas, um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II, que endossou a renovação carismática, e esse foi um momento de expansão muito precioso. Depois, este cardeal começou a levar os líderes da renovação carismática para Roma. Levou em 1973, em 74 e em 75 houve um grande congresso internacional, e o encerramento desse congresso foi na Basílica de São Pedro. Cardeal Suenens presidiu no altar-mor, que normalmente só o Papa preside, e no fim da celebração entrou o Papa Paulo VI, aplaudido por todos os carismáticos, 10 mil carismáticos presentes ali. O Papa Paulo VI começou uma das suas colocações mais célebres e disse assim: vocês, carismáticos, são uma chance para a igreja, uma oportunidade para a igreja. O padre Eduardo Dougherty estava lá, neste congresso, viveu isso. Ele veio para o Brasil aí por volta do ano 72, 73, como sacerdote. Então, assim, olhando para a história, a gente pode ver, né, que algumas pessoas foram muito importantes para a consolidação do movimento, né? Então, eu estava lembrando, o seminarista Eduardo Dougherty lança a semente. O padre Haroldo, que já tinha uma longa experiência, já trabalhava, eu já tinha sido batizado no Espírito no TLC, depois que eu fui saber que aquilo era batismo no Espírito Santo, né? Então, assume nesse momento do começo aqui, porque já tinha toda uma estrutura, mas tinha organização, né? Eram grupos de jovens que tomavam conta das experiências, faziam experiência, e aí vinham outros padres faziam experiência, aí os padres começavam a ajudavam nas dioceses, e muitos padres então começaram a participar, ajudar, mas sem nenhuma articulação. Aí vem o padre Eduardo, que organiza a primeira equipe, né? Que ele coloca líderes à frente dela. Tinham diversos líderes, né? Um deles foi muito atuante, foi o Peter Orgmeister. Teve até padre também que ficou na frente, né? Tem um padre Jack Vessels, de Osasco, que também ficou à frente. E assim, diversos outros líderes, né? Mas o diretor espiritual era o padre Eduardo, né? Ele era o mentor dessas coisas aí. Ele que organizou a renovação a nível nacional, inclusive articulando com bispo, com padre, pelo Brasil afora, né? Naquela época havia um grande apelo ecumênico em toda a renovação carismática. Em 77 aconteceu um congresso na cidade do Kansas com 50 mil pessoas. Eram pentecostais, não denominacionais, luteranos renovados, metodistas renovados, batistas renovados e a Igreja Católica através dos carismáticos. 50 mil pessoas. O cardeal Suenens se fez presente. Esse encontro foi, inclusive, o encontro de conversão do padre Raniero Cantalamessa. O frei Raniero Cantalamessa teve o seu impacto ali, né? Estava nas arquibancadas participando deste encontro no Kansas. Então havia na renovação carismática de todo mundo um grande apelo à unidade. E aqui no Brasil não foi diferente. O pastor Juan Carlos Ortiz vinha da Argentina e dava formação aos servos da renovação carismática. Padre Eduardo Dougherty trouxe ao Brasil o pastor David Duplessis, que era conhecido como Senhor Pentecostes, Mr. Pentecostes. Ele participou do Concílio Vaticano II como convidado, né, para assistir às sessões. Ele participou, era um homem totalmente devotado à unidade, e o Padre Eduardo o trouxe aqui. David Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal, esteve também no Brasil nessa época. Era um tempo de grande intercâmbio. E o Padre Eduardo, junto com algumas pessoas que já começavam a segui-lo, estava pregando pelo Brasil inteiro. Nesse período, o Padre Eduardo conseguiu uma passagem livre da Varig. Ele podia viajar para qualquer lugar de graça. E isso possibilitou que o Padre Eduardo fosse a quase todos os cantos do Brasil pregando experiências de oração. E dedicou toda esta década de 70 a pregar exaustivamente
o Evangelho no poder do Espírito, rezando pelo batismo do Espírito Santo, ajudando as pessoas a cederem aos carismas, e assim ele foi usado por Deus para acender o fogo de Pentecostes no Brasil. Padre Jonas Abib, que foi batizado no Espírito em 71, se lançou como um grande pregador da palavra de Deus. O Dom Cipriano Chagas surge também nesta época e grandes homens começam a pregar a palavra de Deus. Em 77, o Congresso Nacional aconteceu na Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais. Lá, o vigário-geral da Arquidiocese, Monsenhor Mauro Tomazini, havia experimentado o batismo no Espírito Santo e sediou o congresso cujo lema era Javé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E começa, depois desse congresso, toda uma estrutura de comunidade de renovação no sul de Minas Gerais. Percebam vocês, então, o grande mover que nós começamos a ver no Brasil através do ministério destes homens. Até que em 1979, o Padre Eduardo está voltando de uma missão, está no avião, sentado, olhando pela janela, e uma moção interior vem ao seu coração. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, estaria pregando na televisão. E imediatamente surge o desejo no coração: eu vou pregar na TV. Esse é o início da Associação do Senhor Jesus, o embrião de tudo o que vem depois no âmbito de comunicação. Foi o primeiro programa católico da TV brasileira, surge desta Associação do Senhor Jesus. Esses são os inícios da renovação carismática católica no Brasil.